Olha só, então a abertura do dólar hoje, ele vem em localização de zona de armadilha, certo? Média móvel de 200 e média móvel de 20. Não quis, né, comprar aqui nessa região, porque é uma zona de armadilha. Vendo depois é mais fácil. Tá? A gente esperou então o quê? Ele fazia a impulsão e quando ele fez a correção, a gente marcou esse pivô como um pivô opcional de trade, não como um pivô mandatório. Mas qual foi a análise por trás desse pivô? Ele estava muito distante com relação à sua média móvel de 20, tá? Então, como ele ficou um pouco distante, para evitar, às vezes, quem está mais apertado com o gerenciamento de risco, evitar um trade como esse. Apesar de que, ó, stop dele dentro de volatilidade, 12 pontos aí no máximo de stop pagando spread. E aí deixou esse pivô clássico, que foi um trade aí, ele é um pivô clássico, tá? Mas não seria, por exemplo, assim, mandatório, né? Tipo, você poderia passar muito bem esse trade. Esse foi o primeiro. A gente identificou que ele fez 1, 2, 3. Como ele fez 1, 2, 3, nós rejeitamos a entrada no rompimento dessa máxima. Porque toda vez que você tem um mercado que você consegue identificar 1, 2, 3, o 4 tem que ser mais complexo para aproximar com a média móvel de 20. O pivô 1, 2, 3, ele pode ser até distante da 20, mas o próximo tem que ser perto, porque senão a chance de falha dele é muito grande. E aí, nesse caso do dólar aqui, você vê que ele até acabou falhando, tá? Se alguém acabou entrando aqui, esse pivô estava muito longe da média móvel de 20. Esse primeiro já estava longe, o segundo mais longe ainda, tá certo? Sim, é aquele negócio. Se eu não entrei aqui porque eu julguei tá longe, aqui está mais longe. Então eu vou entrar aqui, não faz nem sentido pensar nisso, ok? E aí veio notícia, tá, do mercado aí americano e o mercado pegou bastante volatilidade. No que ele pegou bastante volatilidade nessa queda, tá? A gente ficou de olho para ver se aqui tinha um pullback, para ver se fazia uma volta em V dessa movimentação. Ele, infelizmente, aqui nesse contexto, não chegou a fazer uma volta em V e retornou para baixo nessa movimentação dele. Só que no que ele retornou para baixo, veio a abertura do mercado americano 10,30. E aí o pessoal até atentou num sentido. Pô, o mercado americano está pegando força positiva. O índice futuro ele estava na frente do movimento aqui do nosso mercado, porque o índice ele rompeu 10 minutos antes e já estava ganhando força. Aí o pessoal falou, pô, não dá para ir para 2 minutos? Então a gente foi lá olhar o 2 minutos e viu que o 2 minutos aqui ele combinou com o pullback depois de ter rompido a média móvel de 200. Então, aí eu peguei esse movimento e projetei, algo também opcional, não mandatório, tá? E aí seria um trade pelo gráfico de 2 minutos. Ele trouxe um pouco de incerteza no meio dessa entrada, porque era uma entrada que estava bem esticada e não foi uma entrada que foi de uma vez, de uma única vez. Ela foi uma entrada que demorou para ir no seu alvo, mas acabou depois pegando aí um alvo desse movimento. Aí nessa movimentação toda, tá, pessoal? O dólar acabou fazendo uma queda mais agressiva, voltamos para o gráfico de 5 minutos e cá estamos, tá? Então agora nessa movimentação, a gente estava de olho para ver se ele deixaria uma volta em V, tá? Nessa movimentação, não deixou, tá retornando para baixo, então eu preciso esperar um pullback. Esse pullback ele precisa ter uma barra com máxima e mínima maior que o candle anterior. Se não tiver, eu não posso operar esse tipo de pullback. Então, esse gift não posso vender ele. Já fica bem claro isso, certo? A hora que ele tiver um pullback com barra com máxima e mínima, você marca, por exemplo, o fundo dessa movimentação e pega o pivô de baixo de retorno para a mínima do dia. Os movimentos de todos os mercados estão mais explosivos no dia de hoje. Por eles estarem mais explosivos no dia de hoje, pode ser que ele retorne aqui para a mínima, não deixando isso. Até mesmo porque o próprio gráfico de 5 minutos, quando rompeu a mínima do candle 15 e 14, ele não serviria para venda por violação. Por que ele não serviria para venda por violação?
Porque nessa movimentação nós temos 1, 2, 3, 4 barras seguidas da mesma cor. 4 barras seguidas da mesma cor não se faz esse tipo de entrada. Então, no limite seria ali pelo 2 minutos. E essa foi a movimentação do dólar. Na movimentação do índice até agora, o que a gente viu aqui ao vivo, tá, foi a abertura do índice futuro iniciada dentro do range que estava tendo aqui no dia de ontem. Esse range no dia de ontem, para quem acompanhou o período da tarde, ele foi massacrante, porque ele trouxe muitos stops nessa movimentação. Então, ampliando o range, você via que a abertura dele trouxe uma situação de gap trap, ele ficou numa zona de armadilha, e aí, quando o mercado começou a tomar uma definição de baixa, a gente ficou de olho aqui para ver se ele fazia um pullback de venda, não fez. Tá? E nós não colocamos venda aqui no rompimento do candle 1, e nem muito menos venda no rompimento aqui do 4, né, que o pessoal sugeriu aqui ser um padrão de uma volta em V. A gente não colocou entrada aqui, tá? Por que a gente não colocou? Porque eu tinha média móvel de 200 atravessando os preços. Média móvel de 200, eu tenho que lembrar que é uma média de localização de mercado. Por ser uma média de localização de mercado, você não faz uma entrada nessa situação, tá? Então, logo imediatamente, nesse contexto geral dos preços, a gente marcou esse fundo e marcamos esse topo aqui do índice futuro. E esperamos até que o índice futuro rompeu aqui do lado positivo. No que ele rompeu do lado positivo, um acréscimo grande de volume, isso atrelado a uma notícia dos Estados Unidos saindo ali, que se via já parando o aumento dos juros americanos, e deu uma disparada, mas foi uma matéria de notícia. Nesse caso aqui, ele chegou a fazer um pullback na média móvel de 20. Esse pullback na média móvel de 20, ele voltou e ele rompeu o topo. Repara que o rompimento desse topo é criado na terceira barra. Ele não estaria errado um pivô como esse. Mas aqui a gente fez conta. E aí, a hora que a gente fez a conta, a gente olhou para ele e pensou, cara, eu vou ter um stop aí na faixa de 560 pontos. A gente julgou um stop muito grande. Eu não posso deixar um stop na barra, esse stop é muito frágil. O stop tem que ser no pullback, o stop ficou grande. Como o stop ficou grande, a gente rejeitou essa entrada. De fato, logo no começo, ela foi um pouco mais difícil, mas aí ganhou força. O mercado americano foi o que contribuiu para essa força, para essa arrancada, tá? Então, esse movimento aí acabou ganhando muita força no índice e aqui estamos agora. Então, agora, o que a gente vê para o índice futuro nessa movimentação é que ele pode estar fazendo um movimento de power breakout aqui nessa movimentação, ou seja, batendo na média móvel de 20, pode continuar o movimento para o topo. O pessoal ainda perguntou mais cedo se no 2 minutos aqui nesse pivô eu não poderia, de repente, entrar pelo 2 minutos. Poderia, né? Então, poderia entrar pelo 2 minutos, mas os 5 minutos estava extremamente esticado nessa movimentação. E esses foram os trades do índice do dólar no dia de hoje, nessa sexta-feira. O mercado americano agora promove uma volta em V, tá? Por volta em V, ele tem retorno aqui para 200, tanto no Nasdaq quanto no S&P. O dólar eu teria que esperar uma tricky entry, ele não deixou ainda uma tricky entry. E a gente teve alguns bons movimentos de alguns papéis, de algumas ações dentro do mercado, como, por exemplo, a Petrobras, que deixou uma saída aqui de range em Power Breakout, que é aquele trade conhecido como Power Range que a gente fala. A gente teve também o Santander, no mesmo contexto, fazendo até um pivô clássico aí na sua movimentação do Santander. A gente viu, por exemplo, a Azul fazendo um pivô de baixo, mas ela foi estopada tecnicamente, passou por uma cutucada e foi estopada tecnicamente. Nós vimos a Cyrela, né, também fazendo um pivô de alta aí no dia de hoje, né, o próprio movimento do Santander também fez o pivô o Santander, foi muito interessante. Nós vimos também a movimentação do Itaú, tá? Embora do Itaú aqui ele demorou um pouco para seguir, a gente comentou de saídas no 0 a 0 do Itaú. Bradesco, a gente também viu ali fazendo um pivô hoje de alta nessa sua movimentação. E por último agora, a gente viu a Vale rompeu um topo, ela bateu direto num alvo e voltou tudo, tá? Então esses são os movimentos aí do mercado até agora.
O dólar, então, ele fica numa situação de controle, tá? Qual é o controle do dólar? Se ele romper aqui para cima, ele vai frustrar a possibilidade de uma trick entry. Impulso, correção, trick entry. Se ele romper aqui, ó, ele vai frustrar essa possibilidade. Se ele voltar e fizer um pivô de alta, então a gente tem reversão até a 200, tá? Se ele retornar aqui para baixo, ele abriria padrão aí para venda se rompe essa mínima. Esses são os padrões atuais.